Alô, pessoal do nono ano, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem e vamos continuar nossa aula. A gente tinha começado a falar da geopolítica, então a gente vai começar a ter que falar de alguns sistemas que foram utilizados, que ainda são utilizados nesse período da geopolítica, mas tiveram mais assim o seu real crescimento durante a Guerra Fria. Vamos falar agora sobre o capitalismo. O capitalismo é um sistema econômico que visa somente o lucro. Quando você fala do capitalismo, nós temos que falar de algumas vertentes. A primeira vertente é quando a gente fala sobre as fases do capitalismo. Então a gente vai falar em três partes da fase do capitalismo. A primeira fase seria o capitalismo comercial. O capitalismo comercial ele tem seu início no século XVI. E nesse período histórico, nós teremos as grandes navegações. As grandes navegações foram feitas da Europa, dentro da Europa até a Ásia, e depois, nesse período que vai haver o fechamento do caminho das especiarias, muitos europeus, especialmente Portugal e Espanha, vão sair para o mar, literalmente, em busca de quê? De novas terras. Portugal e Espanha terão sucesso nesse período. Vamos também falar, durante o século XVIII, do capitalismo industrial. O que foi o capitalismo industrial? Ele teve sua história na Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra em pleno século XVIII. O que foi o capitalismo industrial? Foi quando temos o advento da máquina a vapor na Europa, onde surge o quê? As indústrias. Naquela época, você tinha as indústrias têxteis, de roupas e de máquinas. Então, vai ter essa situação no século XVIII. No século XX, você tem as novas tecnologias, seria o quê? O capitalismo financeiro, onde você vai ter o quê? A introdução de novas tecnologias. Mas nesse período do capitalismo financeiro, nós também tivemos alguns problemas. Por exemplo, guerras, questões econômicas, crises, que isso derrubou um pouco alguns investimentos. Quando você fala agora da questão das características, as características são divididas em 5 etapas. E vamos falar essas 5 etapas. Olha o trem passando aí, galera. Onde eu moro é perto do trem. Vamos falar das 5 etapas. Primeiramente, vamos falar do lucro. O lucro é a grande questão do capitalismo. Qual a empresa que não quer ganhar dinheiro? Não vê os bancos aí? Você vê o nosso querido Itaú, o Banco Itaú? Todo mundo está falando tão bem do Itaú, pessoal. Mas isso aí é o lucro que o Itaú tem. Ele disponibilizou R$ 1 bilhão para a questão do coronavírus no Brasil. É até legal, louvável isso. Mas isso aí, pessoal, é o dinheiro que o Itaú tem do povo, né? Com todo respeito. Então, primeiro é o lucro. Segundo, nós temos que ver a lei da oferta e da procura. O que é a lei da oferta e da procura? Nem sempre você vai no lugar para comprar alguma coisa, você vai entrar na primeira loja e vai comprar. Não, você vai fazer uma pesquisa, igual o mercado. Você vai comprar no mercado que está o quê? Mais barato. Então isso é a lei da oferta e da procura. Você tem também a questão da iniciativa privada. É o que vai acontecer agora, especialmente no Brasil, que o Brasil agora vai começar o quê? A vender as suas empresas públicas integrando o que? A iniciativa privada, através de vendas. O que é nosso vai ser gerido pelo quê? Pelo privado.
você tem a sociedade de classes. Hoje no Brasil, nós estamos divididos em três classes. A classe rica, que é uma minoria, a classe média e a classe da pobreza, da miséria. Isso acontece, pessoal. Você tem também a questão do trabalho assalariado. Quando você trabalha em função de um salário. Então, essas cinco questões, elas são bem vistas no sistema que é capitalista. Agora, quando você fala do sistema socialista, temos que entender o seguinte, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Você sabia que o sistema socialista é utilizado muito no Brasil, especialmente nas questões de saúde pública e de educação? Se você não sabia, você vai saber agora. Por exemplo, quando você vai ao médico, no sistema público de saúde aqui no Brasil, você é atendido, você toma um remédio e no final do atendimento você ainda vai na farmácia pegar o seu remédio. E eu te faço aquela velha pergunta: houve alguma cobrança? No final do atendimento, alguém chegou com uma fatura e falou assim: ó, paga aí. Não. Até na escola pública, você recebe a roupa, você recebe o livro, você come na escola, você tem refeição. Ninguém te cobrou isso. Então, o socialismo é diferente do sistema capitalista. O socialismo, ele oferece ao povo, mas é humanamente possível você falar que o povo todo vai receber isso. É difícil. Não é fácil você agradar a todos. Quando o sistema que começou na Revolução Russa, em 1917, quando cai o Império Russo e assume uma nova doutrina socialista, eles achavam que o povo iria ter um atendimento privilegiado do Estado. Isso não acontece, pessoal. É difícil. Por exemplo, o Brasil, na nossa Constituição, fala que é dever do Estado oferecer o quê? Saúde, educação e um salário digno. Mas todo mundo sabe que no papel é bonito, mas na prática isso não ocorre. Então, o serviço era oferecido pelo Estado no socialismo. Você tinha o serviço Você tinha economia planificada, que era voltada para todos. Se fala muito hoje da briga de direita e esquerda dos países. Se fala muito, comunismo, não sei o quê, mas olha só, pessoal. O Brasil e outros países tiveram melhoria com determinados governos. E isso é notório. Eu não estou aqui defendendo nenhum partido político, nenhum governo, mas temos que entender isso. Então, o socialismo ele é tão fugaz que você tem hoje somente 5 países que são socialistas. No universo de vários. Você tem a Rússia, você tem a Venezuela, você tem a China, você tem a Coreia do Norte e você tem Cuba. Eu vou fazer aqui 3 perguntas a vocês, se vocês estão estudando isso a fundo. Você reparou que nos países socialistas o coronavírus não chegou? Estranho, né? Cuba, você não teve nenhum relato do Covid-19. Na Rússia, também não. E tão quanto na Coreia do Norte. Isso não sou eu que estou falando, é só você entrar na internet, você vai ver. Nos 3 países não teve contágio nenhum do coronavírus, do Covid-19. Então quer dizer o seguinte, poxa, será que o socialismo é o grande mal do mundo? A gente não sabe afirmar, pessoal. Então isso, nós estamos vendo hoje, os países estão entrando em colapso com essa doença. Então, esperamos que isso acabe no decorrer desse ano, que o Brasil e outros países não entrem em colapso financeiro. Porque se isso ocorrer,
Vai ser muito complicado, pessoal. Então, turma, obrigado pela aula. Desde já agradeço. Bom feriado amanhã para vocês. Bom descanso, até estranho falar, mas descansem. Continuem com a quarentena. Aquele abraço. Fiquem na paz. Tchau, galera. Aquele abraço.